Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. A nossa aula de hoje será diferente. A nossa aula de matemática hoje é voltada para o nono ano. Vocês receberam um bloco de atividades remotas. Nesse bloco de atividade tem algumas questões divididas em 4 semanas. Dessa vez eu vou explicar como vocês vão fazer para resolver as atividades desta primeira semana. Como resolver as questões desse bloco nono ano. Professora Ademária, vamos às nossas explicações de hoje. Vocês receberam um bloco e nesse bloco tem uma semana sinalizada aí, ó, semana 1. Tem este período aqui, que não ocorreu nesse período porque a impressora da escola estava com problemas. Então, considerem apenas que essa será a nossa primeira semana e eu estou explicando como resolver as questões, o que eu espero de cada questão. A primeira é de marcar. Quais das questões abaixo são do segundo grau? Assinale um X. Vocês terão um vídeo explicando como identificar as equações do segundo grau. Então, para resolver a questão, vocês vão precisar assistir o vídeo que eu também vou postar. Primeira coisa é quais, ou seja, vai ter mais de uma alternativa correta. Analise cada item, verifique se realmente a equação ela é do segundo grau, de acordo com as especificações de uma equação do segundo grau. E nós vamos ter aqui mais de uma alternativa para ser marcada. Pense bem quais são as equações do segundo grau. Questão 2. Assinale apenas uma alternativa. Já na questão 2, eu tenho apenas uma alternativa correta e diz também respeito à equação do segundo grau. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial. Aqui eu já tenho uma afirmação. A equação do segundo grau é uma equação polinomial. Bom, agora, qual das alternativas A, B, C ou D está correta? Cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, também é chamada de equação quadrática e é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou será a letra B que diz cujo termo de maior grau está elevado ao cubo, também chamada de equação cúbica. Letra C, cujo termo de maior grau está elevado à quarta potência, também chamada de equação quadrática. Ou a letra D, nenhuma destas alternativas acima está correta. Então, vocês vão marcar se a B, a C ou a D. Leiam com muita paciência e marquem apenas uma alternativa. Evitem rasuras, não usem corretivo. Marquem apenas quando tiver certeza. Questão 3. O que é que eu espero da questão 3? Que você marque verdadeiro ou falso. Quando for verdadeiro, você coloca um V e quando for falso, você coloca um F. O valor do coeficiente A, isso tudo diz respeito à equação do segundo grau, nunca é igual a zero. Caso isso ocorra, a equação deixa de ser do segundo grau. A equação do segundo grau não pode ser representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que os coeficientes a, b e c são números reais com a diferente de zero. Será que ela não pode ser representada dessa forma? Pensem aí, verdadeiro ou falso? A equação do segundo grau é classificada como completa quando todos os coeficientes são diferentes de zero. Ou seja, A diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero. E por último, a equação do segundo grau é classificada como incompleta quando todos os coeficientes são diferentes de zero. Ou seja, A diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero. E aí, verdadeiro
ou falso. Então, as 4 alternativas aqui você vai marcar verdadeiro ou falso. Leia com atenção após ter assistido a aula que explica o que é uma equação do segundo grau. Questão 4. Classifique. Você vai escrever aqui na frente, ó, completa ou incompleta. Classifique cada equação do segundo grau como completa ou incompleta. É só escrever na frente, completa ou incompleta. X ao quadrado menos 3 igual a zero. E aí, é completa ou incompleta? X ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Completa ou incompleta? Menos 9x ao quadrado mais 2x mais 6 igual a zero. Completa ou incompleta? E a última letra D, 2x ao quadrado menos 30 igual a zero. Completa ou incompleta? Questão 5. A questão 5 quer que você determine os coeficientes A, B e C. Cada uma dessas letras você vai olhar quem é A, quem é B e quem é C e vai escrever. Se ocorrer de B ou C for igual a zero, você precisa escrever também que é igual a zero. Preste bastante atenção para não esquecer o sinal. Se você esquecer o sinal correto, a sua questão estará errada. Se o número precisar do sinal negativo, você precisa colocar o sinal negativo em qual dos números precisar. Preste bastante atenção. Questão 6. Na questão 6, igualzinha à questão 5, você vai ler essa equação x ao quadrado menos 5x menos 24 igual a zero. E você vai escrever quem é A, quem é B e quem é C. Questão 7. Observe a equação do quadro e responda as questões. Menos 3t ao quadrado menos 26t mais 9 igual a zero. Qual é a incógnita dessa equação? Qual é a incógnita desta equação aqui que está desenhada nesse quadro? Qual é o grau dessa equação? E aí, é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau? Qual é o grau desta equação? E quais os valores dos coeficientes A, B e C? Mais uma vez, cuidado e não esqueça do sinal correto. Questão 8. Escreva a equação. Aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui eu tenho a equação genérica do segundo grau. Aqui é o contrário das questões anteriores. Eu lhe digo quem é A, eu lhe digo quem é B e eu lhe digo quem é C. E você vai montar a equação aqui na frente. Você vai escrever a equação em todas as letras. Na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, você vai escrever a equação do segundo grau correspondente a estes coeficientes aqui. Questão 9. Na questão 9, escreva as equações do segundo grau nessa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau bagunçada. Perceba que não está nessa forma aqui, arrumadinha. Então, nós vamos precisar arrumá-la. Mudando de membro os números com as incógnitas e observando o sinal direitinho. Tem um vídeo também explicando sobre isso. Então, vão assistir a aula, vão prestar bastante atenção e vão fazer os cálculos perfeitamente. E vão escrever aqui a equação nesta forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu espero que tenham compreendido todas as explicações. Responda suas atividades com carinho e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!